Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Zu Marques, advogado do setor imobiliário, 15 anos aqui na região da Grande Florianópolis, autor de alguns livros. O tema que nós vamos tratar hoje é ingresso do síndico em unidade de apartamento sem autorização do morador. Ou seja, a regra é de que o lar é um asilo inviolável. Ou seja, que não há possibilidade de qualquer pessoa ingressar sem a permissão do seu proprietário, do seu morador. Entretanto, sempre quando nós nos depararmos com uma situação excepcional, emergencial, nós temos que pensar a uma exceção a essa regra. E com relação a essa regra de inviolabilidade do domicílio, a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 11, estabelece o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O primeiro desses casos é o flagrante delito, ou seja, está acontecendo um crime na unidade de apartamento. De uma forma geral, que crimes são esses? É agressão de marido contra a mulher, ou de filho contra os pais. Existe, em razão desse fato, a possibilidade de o síndico ingressar na unidade, fazendo arrombamento para fazer cessar essa agressão. É de todo recomendável que se chame a autoridade policial, mas diante da circunstância, diante da imediatidade do fato, também é recomendável que terceiros façam uso desse direito e façam cessar a violência em caso de desastre. Eu acho que esse é o ponto principal desse nosso diálogo aqui, porque ele se refere àquelas situações de vazamento de gás, vazamento de água, que podem acarretar maiores prejuízos a toda a coletividade dos condôminos. Ou seja, verificando o síndico, a administração do condomínio, a ocorrência de vazamento de gás ou de água, isso é através dos sinais. Ou seja, você sente o cheiro de gás e você percebe a água saindo por debaixo da porta. Então, nesses casos em que não há simples suspeita, ou seja, eu acho que está acontecendo, mas uma constatação real do evento, o síndico ou qualquer pessoa pode fazer uso de esforço próprio para arrombar aquela porta e fazer cessar aqueles atos, aqueles eventos, né, de vazamento, fazer o conserto da hidra, o fechamento do sistema de abastecimento de gás, ou para prestar socorro. Ou seja, naqueles casos em que um morador está passando mal, está tendo um infarto, um AVC, qualquer outra situação, e que não lhe permita abrir a porta ou manifestar qualquer tipo de consentimento. Então existe essa possibilidade, essas três possibilidades aqui, ok? Eu chamo a atenção para um ponto. Existem algumas assembleias que deliberam pela aprovação do síndico ingressar em unidades ou prepostos, engenheiros, para verificar a ocorrência de vazamentos de água. Ou seja, está tendo um consumo exacerbado de água no condomínio, nós temos que identificar algum vazamento. A Assembleia permite que o síndico ingresse nas unidades. Entretanto, um condômino diz o seguinte: olha, eu não quero que entre na minha unidade, eu não permito que entre. E aí? O síndico pode ingressar nessa unidade? Não, por ausência de previsão legal. A convenção dos condôminos, ocorrida em assembleia, ela impõe ao morador uma obrigação de permitir que o síndico ingresse. Havendo descumprimento dessa obrigação, você só pode impor penalidades regimentais. Ou seja, o morador não permite o ingresso, ele deve ser punido com multa, ainda que seja diária. Todos os dias em que houver uma tentativa de ingresso e não houver a permissão, o síndico deve aplicar uma multa. Não há necessidade de advertência, porque a advertência ela já foi dada, o conhecimento geral do ato já foi dado em assembleia. Então, multa diária. Ainda persistindo a negativa do condômino do ingresso do síndico, em permitir que o síndico ingresse, pode-se fazer uso de uma ação judicial, ok? Eu sei que pela demora isso acaba atrapalhando, né? Mas é de todo recomendável que se entre com uma ação pedindo uma medida liminar para o ingresso na unidade,
e aí se discute em juízo. Mas a resposta é não. Não há possibilidade do síndico, nesses casos, ingressar contra a vontade do morador.